Então, pessoal, aqui mais um vídeo de variáveis complexas. Vamos falar um pouco mais sobre limites envolvendo funções complexas. Então, vou ilustrar como que a gente usa a definição para calcular um limite, para provar que um limite é um determinado valor. Então, é mais um exemplo sobre isso. No vídeo anterior eu já dei um exemplo simples, agora um exemplo um pouco mais complicado. Então, eu vou destacar esse resultado aqui. Um teorema de unicidade do limite diz que o limite, quando ele existe, é único. Vou também apresentar aqui uma lista de propriedades que ajuda a gente a calcular limite, já que usar a definição não é sempre a opção mais prática. E tudo ilustrado com exemplos e exercícios. Então, isso ainda é o conteúdo do capítulo 2 do livro texto. Vou começar com esse exemplo aqui. Vamos provar que o limite da função f quando z tende a z0 é um certo valor w0, onde nesse caso z0 é o ponto 2i, o w0 é o ponto menos 4 mais 6i, e a função é essa função aqui, z ao quadrado mais 3z. Então a gente vai provar isso aqui usando a definição, é só o que a gente tem até o momento. Então a gente tem o candidato a limite, que é o ponto w0, o valor do qual o limite se aproxima, o ponto z se aproxima, então z0 é 2i, e a função. Então isso aqui ainda é uma função bem simples, mas a gente vai perceber que para provar limites usando a definição não é uma coisa muito prática, né? Como num exemplo como esse aqui, que ainda é um exemplo bem simples. Então o que a gente tem que fazer? Para cada epsilon positivo que for dado, a gente tem que obter um delta. Esse delta, em princípio, vai depender do epsilon, nesse caso isso vai ficar bem claro. Então, para cada epsilon positivo que for dado, a gente tem que encontrar um delta positivo também, esqueci de colocar aqui. Então, esse delta também é positivo. Tal que, se o ponto z menos z0, se o ponto z está próximo de z0, uma distância menor que delta, sendo diferente de z0, então o valor da função vai estar próximo do ponto z0, um valor menor que esse epsilon. Então sempre você vai tentar limitar esse erro aqui, né, da aproximação da função pelo ponto por um valor que você estipula arbitrariamente, e aí você vai em busca do delta que garante essa condição aqui. Sempre com o ponto z no domínio da função, que nesse caso aqui não está explicitado, o domínio mais amplo, então aqui é o conjunto dos complexos todo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar uma estimativa para esse módulo, para essa distância aqui, ó. Então vamos determinar uma estimativa para o módulo de f de z menos w0. Então isso aqui vai ser estimado. Sempre aqui o w0 vai ser esse ponto. Então vou estar colocando aqui o w0 para simplificar, mas é esse ponto aqui. E o z0, esse ponto, 2i. Então a gente vai começar manipulando isso daqui com o que a gente sabe sobre módulo e as propriedades do módulo e a função explícita em si também. Então, colocando aqui os valores, a função f é isso, o ponto w0 é isso, então só fiz substituir, rearranjar isso daqui, então posso escrever assim, então fica z2 mais 4 e 3z menos 6i, então coloquei o 3 em evidência aqui, então 3z, aí aqui fica menos 6i, colocando o 3 em evidência, z menos 2i. Observe um detalhe, por que a gente fez isso daqui, ó? Veja que esse ponto que está aparecendo aqui já é o z0. Então, essa operação ela tem uma justificativa. A justificativa é que eu vou realmente querer que apareça aqui o ponto z0. Tá? Então, isso aqui não é mero algebrismo gratuito. A finalidade é fazer o quê? Fazer aparecer a expressão z menos z0. Então essa expressão aqui é exatamente isso. Então essa expressão aí é z menos z0, que é aqui uma das que eu vou ter que trabalhar. Ok? E assim aqui também, z ao quadrado mais 4, eu posso escrever assim, ó, usando a fatoração. Se vocês fizerem aqui esse produto, vai dar exatamente isso.
Z mais 2i, Z menos 2i. Então, observe aqui o mesmo comentário que foi feito para cá. Então, a gente fez isso, não é por um algebrismo gratuito, não. É porque eu vou fazer aparecer essa expressão. Então, esse daqui é exatamente, se eu colocar aqui, isso é Z menos Z0, que é o que eu quero aqui obter, tá? Então, apareceu aqui, eu fiz aparecer aqui e fiz aparecer aqui também. Então, percebam que isso é o que a gente vai sempre tentar fazer aparecer a expressão que a gente quer aqui nessa limitação aqui, tá? E as outras vão ser trabalhadas posteriormente. Então, aí eu coloquei em evidência que apareceu aqui, ó, Z menos 2i, que é o Z menos Z0 em questão. Então, eu coloquei em evidência. Quando coloquei em evidência, fica isso. E aí, agora eu vou usar a propriedade do módulo. Aqui é um produto, esse número vezes esse. O módulo de um produto é o produto dos módulos, tá? Então, perceba aqui, mais uma vez, ó, esse módulo é exatamente o que me interessa, tá? Então, todas essas contas não foram por acaso, não é um algebrismo barato, um algebrismo gratuito, não. Tem uma finalidade. Então, esse módulo que está aparecendo aqui, a finalidade é que ocorra isso, tá? Que aparece aqui. Então, essa é a finalidade, tá? Bom, aí aqui nessa desigualdade, eu usei a desigualdade triangular com esses três números complexos. Então, a desigualdade triangular diz o quê? O módulo de uma soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Então, tem esses três números aqui, é uma soma com três parcelas. Então, o módulo dessa soma menor que ou igual à soma dos módulos. Então, o módulo da primeira parcela, o módulo da segunda parcela, que é 3 aqui, né? E o módulo da terceira parcela, que é o 2i. Então, fiz aqui, usei a desigualdade triangular nessa passagem daqui para cá. E aqui não precisei fazer mais nada. Bom, aqui o módulo de 3 é 3, o módulo de 2i é 2, então ficou módulo de z mais 3 mais 2, então módulo de z mais 5. E aqui só foi repetido. Então, ó, o que a gente obteve por enquanto foi essa estimativa. Foi essa estimativa aqui parcial. Lembre-se, ó, esse era o objetivo. Vamos determinar uma estimativa para essa diferença aqui, para esse módulo. Então, a primeira estimativa foi essa daqui. Então, observe mais uma vez que esse módulo que está aparecendo aqui é exatamente o que eu quero que apareça, Z menos Z0, porque o 2i é Z0. Então, só reforçando mais essa questão, então esse módulo aqui, ele vai ficar aparecendo porque é o módulo de Z menos Z0, que me interessa que apareça, tá? Me interessa que apareça. Então, já obtive uma primeira estimativa, mas o problema com essa estimativa é que ela está dependendo do z, e eu não quero que ela dependa do z, eu quero que seja um valor constante, um valor fixo, independente do z, ok? Então, aí agora vem para esse passo seguinte. Então, como a gente quer que esse z esteja próximo do ponto z0 igual a 2i, então eu vou querer isso daqui, ó. Isso aqui está dizendo que o z menos z0 está próximo, que o z está próximo de z0, uma distância menor que um delta, que eu ainda vou descobrir quem é, sem ser igual a z0. Então, o que a gente quer é isso, que esteja próximo o ponto z esteja próximo do ponto z0. Então, a gente pode supor isso daqui. Então, por que menor que 1? Na verdade, eu poderia colocar qualquer valor, só que, em geral, a gente busca valores convenientes, né? Enfim. Obviamente, eu não vou colocar 0, porque eu não quero que seja 0. Então, essa desigualdade aqui, maior que 0, me diz que o z não pode ser igual a z0. Ele é próximo de z0, mas não é igual a z0. É o limite. O limite não é igual. Você não faz o z igual ao número, mas ele se aproximando do número. Então, como a gente quer isso, então a gente vai supor que essa distância aqui de z a z0 seja menor que 1. Então, graficamente, aqui eu tenho esse disco aberto, né? Então, o disco aberto de raio 1. Então, essa desigualdade aqui está exatamente dizendo que é o disco aberto de raio 1, esse círculo tracejado aqui, tá? O disco aberto de raio 1, sendo que não pode ser igual a Z0. Então, aqui está uma bolinha aberta, que é o que a gente chama de disco furado, disco aberto furado. Não pode ser igual ao centro. Por que não pode ser igual ao centro? Porque eu estou querendo sempre isso daqui. Além de ser menor que o delta, eu ainda vou descobrir quem é o delta, não pode ser igual a 0, aqui essa diferença. Então, isso implica aqui ter que excluir o centro do disco. Então, o ponto está aqui dentro do disco, mas sem ser igual ao centro.
Tá? Então a gente pode supor isso e aí eu vou trabalhar com os pontos que estão aqui dentro desse disco, exceto o centro. Então, para que eu faço isso? Para tentar dar uma estimativa para esse valor. Esse valor aqui está dependendo do z, mas eu vou em busca de uma estimativa que independa do z. Então, ó, o módulo de z mais 5 é igual ao módulo, aí eu somei aqui dentro, né, módulo de z, eu somei z menos z0, aqui faltou, aqui tá, tem que corrigir aqui, aqui é mais. Então, o que foi que eu fiz aqui dentro do módulo, eu somei e subtraí z0, porque se você fizer menos z0 mais z0 vai dar 0, então fica o módulo de z mesmo. Então é um artifício que a gente faz com muita frequência, então eu somo e subtraio o valor. Então o valor aqui no caso é o z0. Por que o z0? Por que não outro valor? Poderia colocar qualquer outro valor, mas lembre-se sempre, ó, tem que aparecer isso daqui. Então, o módulo de z mais 5 é igual ao módulo de z menos z0 mais z0 mais 5. Então, isso daqui aparece. Aí eu vou usar mais uma vez a desigualdade triangular, agora com esse número, aqui z menos z0 e com o z0. Então, quando eu usar a desigualdade triangular, vai ficar esse módulo menor que ou igual ao módulo desse número, que é isso aqui, ó, mais o módulo desse número, que é isso daqui. Então, o módulo de z menos z0 mais o módulo de z0, mais 5. 5 só fez repetir. Então, essa passagem aqui é o uso da desigualdade triangular. E aqui eu estou pegando o ponto dentro desse disco aqui. Então, esse módulo aqui ele é menor que 1. Então, foi essa condição aqui, ó, que a gente pode supor. Por que a gente pode supor? Porque eu estou me aproximando do ponto Z0. Então, eu posso ficar trabalhando dentro de disco de raio apropriado. Então, esse valor aqui é menor que 1. Daí foi substituído, por isso que apareceu essa desigualdade estrita. Então, veja que eu tenho como desigualdade menor que igual, porque era a desigualdade triangular. Mas agora, como eu estou supondo que esse módulo é menor que 1, então vira uma desigualdade estrita. Então, isso é menor que 1, o módulo de Z0 é 2i, o módulo de 2i é 2. Então, 1 mais 2, 5. 1 mais 2 mais 5, o 5 só está repetindo, então Z. Então, ou seja, o módulo de Z mais 5 é menor, estritamente menor que 8. O módulo de z mais 5 é estritamente menor que 8, tá? Com essa construção eu obtenho essa estimativa. E isso daqui não depende do z, é um valor constante. Então, eu estava aqui anteriormente com uma estimativa, mas só que essa estimativa está variando com o z. Então, isso a gente não quer, a gente que seja uma estimativa que independa do argumento, não varie com o argumento. Uma constante aqui, que no caso foi 8. Então, aí agora eu só faço substituir, ó. Então, o módulo da diferença f de z menos w0 menor que ou igual a isso daqui, só que isso daqui, por sua vez, é menor que 8, e esse eu só vou repetir. Então, ó, módulo de f de z menos w0 menor que 8 vezes z menos z0. z0 é o 2i aqui, eu estou colocando z0 agora. Tá? Então, eu substituí menor que 8, por quê? Porque eu tinha aqui, ó, isso daqui, tá? Então, essa parte aqui foi substituída pela desigualdade estrita menor que 8. Então, finalmente, f de z menos w0 é menor que 8 vezes z menos z0. Bom, agora eu tenho tudo pronto. O que a gente queria? Determinar uma estimativa para isso daqui. Essa daqui não serviu porque estava dependendo do z, mas só que ela foi importante porque a partir dela a gente fez toda essa construção aqui. E aí chegamos nessa estimativa aqui, que agora independe aqui do z, essa constante, tá? Essa dependência aqui ela é intencional. Então, ó, finalmente eu tenho que encontrar um delta. Então, quem vai ser o delta? O delta vai depender do epsilon. Então, vamos tomar o delta como sendo o menor entre os dois valores, o 1 e o epsilon sobre 8. Por que o 1? Porque é para cair aqui dentro, tá? Cair dentro desse disco para valer essa desigualdade aqui, que interessa, que é necessária. Então, eu vou pegar o delta, o menor entre esses dois valores, é epsilon sobre 8. Então, geralmente, o epsilon é um número pequeno. Então, se você pegar epsilon menor que 8, o menor desses dois valores é epsilon sobre 8. Mas se você pegar, digamos, nada impede de pegar um valor de epsilon maior que 8. Se você pegasse epsilon maior que 8, então epsilon sobre 8 seria menor que 1. Então, você tomaria o mínimo como sendo 1.
Mas para efeitos práticos, esse epsilon é sempre pequeno, geralmente epsilon muito menor que 1, que é para você fazer o erro da aproximação. Mas formalmente você pode também pegar qualquer valor e aí você toma o mínimo aqui entre 1 e epsilon sobre 8. O 1 é para garantir que os pontos vão estar aqui dentro, para que a gente possa garantir todas essas passagens aqui, tá? Bom, então, ó, se eu tenho que z menos z0, lembrando quem é z0 é 2i, se z menos z0 módulo é maior que zero e menor que delta, onde delta é esse aqui, é o menor desses dois valores, então eu vou ter simultaneamente que a distância de z menos z0 é menor que 1, o ponto está aqui dentro, tirando o centro, tá? E também vale o quê? Que é menor que epsilon sobre 8, porque ó, é menor que delta. Então o delta é um desses dois, em particular esse delta aqui poderia ser isso daqui, e aí o módulo z menos z0 seria menor que epsilon sobre 8. Então vale simultaneamente essas duas condições. Então se vale simultaneamente essas duas condições, então o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó, daqui a gente tem o quê? F vale isso, por que vale isso? Porque eu estou na condição módulo de z menos z0 maior que 0 menor que 1, são os pontos que estão aqui dentro. Então, vale isso daí e vale também isso daqui, tá? Essa distância aqui é menor que epsilon sobre 8. Aí pronto, agora eu só faço substituir isso daqui por epsilon sobre 8, tá? Z menos Z0 é menor que epsilon sobre 8. Também é menor que epsilon sobre 8. Então, quando eu faço isso aqui, ó, Fz menos W0 é menor que 8 vezes epsilon sobre 8. 8 vezes epsilon sobre 8 vai ser, então, menor que epsilon. Então, a gente vai ter, finalmente, isso daqui, tá? Módulo de f de z menos W0 é menor que epsilon. Então, ou seja, conclusão, dado um epsilon positivo qualquer, tome o delta como sendo o menor entre esses dois valores, e aí vai valer essa condição aqui. Finalmente era o que a gente queria provar. Então era isso que a gente queria fazer desde o começo. Ó. Para qualquer epsilon que seja dado, devemos obter um delta. Esse delta vai depender em geral do epsilon, tá? Tal que, se acontece isso, então vai acontecer isso daqui. Então, como esse epsilon é arbitrário, ele significa que o limite aqui é igual ao W0, tá? Então, isso aqui é a conclusão final, que significa dizer que o limite da função f de z, quando z tende a z0, é igual ao ponto W0. Então, isso é a conclusão final usando a definição de limite, tá? Então, nesse caso aqui, essa função, então o limite disso daqui, quando z tende a 2i, z tende a 2i, é o W0, ou seja, esse valor aqui. Então, veja, no vídeo anterior a gente fez também uma ilustração de como calcular o limite usando a definição. Então, percebam que esse outro exemplo é um pouquinho mais complexo do que o exemplo do vídeo anterior. Apesar de nem ser tão complexo assim, isso aqui ainda é uma função muito simples, tá? Mas vocês percebam que é um trabalho um pouco prático, não é tão prático você fazer verificação de limites de funções usando a definição. Primeiro, porque você precisa ter um candidato ao limite, nem sempre você tem. Aqui foi dado, né? O W0 é quem? É esse ponto. Então você precisa ter o candidato ao esse. E aí tem que fazer esse candidato passar no teste. Passar no teste é aplicar a definição. E aí, dependendo da situação, todo esse argumento pode ficar bastante complicado, dependendo da situação, dependendo da função. Então, mesmo numa função bem simples como essa, vocês já percebem uma certa dificuldade para usar verificação de limite usando a definição, ok? Então, com esse exemplo aqui, eu finalizo essa parte, eu deixo como exercício vocês tentarem fazer a mesma coisa. Então, tentar provar os limites abaixo usando a definição. Então, é fazer um argumento bem parecido. Então, caso essa função, o z tendendo a esse ponto, o valor ser esse daqui. Agora, essa outra função, o z tendendo a esse ponto, o valor sendo esse aqui. Nesse terceiro caso, essa outra função, o z tendendo ao i e o valor sendo esse. E essa outra função, z tendendo a 1 e esse é o valor. Então veja que em todos os exemplos você tem o candidato ao limite. Então vocês poderiam perguntar, mas de onde vem esse valor? Então na verdade é que aqui são coisas meramente
didáticas, né, para aprender, mas assim a gente vai ver como que calcula realmente limites de um modo mais prático. Então isso aqui é para vocês tentarem desenvolver usando argumentos análogos ao que foi feito aqui, ao que foi feito também no vídeo anterior, essencialmente para vocês aplicarem a definição e sentir como que a definição ela pode realmente se tornar um pouco complicada na hora de vocês verificarem valores para os limites. Mas é importante tentar fazer, e também no livro vocês vão ter outros exemplos e outros exercícios de coisa parecida com isso daqui. Bom, mas então como é que a gente calcula o limite de um jeito mais prático? Então é para isso que servem as propriedades. Então aqui vão vir as propriedades, mas antes eu tenho esse teorema aqui, que ele é importante. Então o teorema, se f de z, o limite de f de z quando z tende a z0 existe, esse limite existe, então ele é único. Então ele é único, tá? Então quer dizer, quando o limite existe, não pode ir para valores diferentes. Então não pode ter uma função cujo limite tendendo a um ponto z0 existindo e esse limite ter valores diferentes. Então quer dizer, se você se aproxima de um ponto de uma maneira, vai dar um valor. Se você se aproximar do mesmo ponto por outra maneira, tem que dar o mesmo valor, se o limite existir. Se o limite não existir, aí não, pode ser que dê valores diferentes. Então, você precisa, independente da maneira como você se aproximar do ponto, não importa a maneira como você se aproximar do ponto, se o limite existir, ele tem que ser um valor único, não pode ter valores diferentes. Então, esse teorema aqui é útil para vocês descartarem a possibilidade de um determinado valor ser um valor limite. Então, basta pegar, você quer um ponto aqui, então você se aproxima de um jeito, então faz o limite fazendo essa aproximação de uma determinada maneira. Depois você faz o limite fazendo uma aproximação de outra maneira. Se der valores diferentes, significa dizer que o limite não existe, tá? Bom, isso aqui é importante, mas a demonstração é bem simples, né? Então vamos supor que o limite quando z tende a z0 da f é um determinado valor, que eu vou chamar W1, e também o limite quando o z tende ao mesmo ponto, tem que ser o mesmo ponto aqui, dá um outro valor que eu vou chamar de W2. Então, na prática, a gente vai provar que W1 é igual a W2, não pode ter dois limites diferentes. E aqui vai ser de novo usando a definição. Então, dado um epsilon positivo, qualquer que seja, então existe um delta, tal que para todo z no domínio da função com essa condição, vale isso daqui. Então, simplesmente é a definição de limite sendo aplicada ao ponto W1, porque é o que eu estou dizendo que é o limite. Esse epsilon sobre 2 aqui é só um ajuste para a coisa no final chegar do jeito que interessa, né? Se não quisesse, nem precisava. Então, eu vou tomar aqui, ó, eu estou aplicando aqui nessa primeira linha aqui, nessa parte aqui, nessa primeira parte, existe um delta, tá ok, vale isso, para todo epsilon positivo, tá? Aqui no caso estou pegando f sobre 2, usando aqui o valor limite que é W1, e eu vou fazer a mesma coisa aqui, usar a definição de limite para o W2, então, o epsilon sobre 2 também. Então eu usei a definição de limite para os dois limites, Então usei a definição, só que no lugar de epsilon eu pego o epsilon sobre 2, tá? Epsilon sobre 2. Então, na verdade, existe um delta para cada um deles, mas eu posso pegar um delta só que vai valer para os dois, basta pegar o menor de todos eles, tá? Então, portanto, para todo z no domínio da função com essa condição aqui, vale o quê? Ó? Módulo da diferença W1 menos W2, aí eu vou fazer o mesmo argumento que foi feito anteriormente, aqui dentro do módulo eu vou somar e subtrair uma coisa. Que coisa vai ser? Vai ser a f de z. Então, f de z, ó, menos f de z mais f de z vai dar zero. E no final fica W1 menos W2, que é a mesma coisa. Então, é um argumento que já está sendo usado novamente aqui, já foi usado e vai ser usado muitas vezes esse tipo de argumento. Então, você soma e subtrai dentro do módulo alguma coisa que te interessa. No caso, a coisa que te interessa é f de z. Então, subtraí f de z e somei f de z. E só escrevi organizadinho assim. Aí agora eu uso a desigualdade triangular. Então, a desigualdade triangular é outra coisa que vai aparecer constantemente nos argumentos. Então, eu vou usar a desigualdade triangular com esses dois números. Então, o módulo dessa soma é menor que ou igual à soma dos módulos. Então, essa aqui é a primeira parcela do módulo,
que eu só reescrevi assim, tá? Nessa ordem, só para ficar mais ajustado. E também menor que ou igual a o módulo dessa outra parcela. Então, é esse daqui, tá? E aí, como eu estou nessa condição aqui, ó, vale simultaneamente que esse módulo é menor que epsilon sobre 2 e esse outro módulo aqui também é menor que epsilon sobre 2. Então, é isso daqui, ó. Vale simultaneamente as duas coisas. Então, cada uma delas vai ser menor que epsilon sobre 2, então a soma das duas vai ficar menor que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2. E a soma disso daqui vai ser epsilon, tá? Então, por isso que a gente colocou epsilon sobre 2 para no final da epsilon aqui, ó. Ou seja, para todo epsilon positivo, o módulo da diferença entre W1 e W2 é menor que epsilon. Mas vejam bem, W1 e W2 são os valores limites, são números. Eles não dependem de epsilon, não dependem de nada, são valores limites. E aí você pegou que esses dois números, em módulo, eles são menores do que isso daqui. Só que esse epsilon ele é arbitrário, então ele é infinitamente pequeno. Quanto você quiser, ele pode ser menor ainda. Então, se você pegar epsilon igual a 0,1, mas você pode também pegar epsilon 0,01. Ou 0,001, e assim por diante. Então, você pode fazer esse epsilon arbitrariamente pequeno. Ou, se você quiser fazer de um jeito mais prático, fazer o epsilon tender a zero. Tá? Então, se você fizer esse epsilon aqui tender a zero, então, como o módulo é um número positivo, sempre um número maior ou igual a zero, então, se você fazer o epsilon tender a zero, no final vai ficar... esse módulo vai ficar imprensado aqui, então ele vai ficar assim, ó, esse aí é maior que ou igual a zero, e você fizer o epsilon tender a zero, então no final ele vai ficar maior ou igual a zero, menor ou igual a zero, então na verdade ele tem que ser igual a zero. Então o módulo aqui tem que ser menor ou igual a zero. Se o módulo de um número complexo é igual a zero, é porque o número que está aqui dentro é zero. Então W1 menos W0 é igual a zero. Então, se essa diferença é igual a zero, é porque W1 é igual a W2. Então, essa é a conclusão. Tá? Então, era isso que a gente queria provar. A gente começou supondo que, na verdade, esse limite vale um valor W1, mas também vale um valor W2, mas aí a gente tinha que provar que, na verdade, ele é igual. Os dois valores são iguais. Então, é isso que a gente chega. Então, isso conclui que o valor, quando ele existe, ele é único. Tá? Essa é a conclusão do teorema. Bom, esse resultado é importante, vocês reflitam bastante sobre o que significa ele. E, finalmente, aqui as propriedades operacionais do limite. Que propriedades operacionais são essas? São propriedades que vocês vão usar, né, operando o limite, para calcular valores limites sem ter que usar a definição. Então, eu vou listar aqui, vão ser várias propriedades, eu vou listar essas propriedades aqui nesse vídeo, listar todas elas, para elas ficarem todas reunidas em um único vídeo. E a demonstração delas eu vou fazer nos vídeos seguintes. Talvez, são várias aqui, talvez eu demore 2 ou até mais, ou até 3 vídeos para concluir a demonstração de todas essas propriedades. Então, a primeira propriedade, se a f de z é uma constante, o c aqui é um número complexo constante, então é um número complexo constante, então se a f de z é constante, então o limite da f, quando z tende a qualquer que seja o ponto, vai ser a própria constante. Então, essa propriedade ela é óbvia, né? Com a função é constante, se você se aproxima de qualquer número, não vai mudar nada, a função é constante. Então, o limite é a própria constante. Então, isso é, de certa maneira, óbvio, mas precisa ser demonstrado. A gente vai provar no vídeo seguinte. Então, por enquanto aqui, ela está sendo enunciada apenas e vai ser provada no vídeo seguinte. Tá? E como é que se prova? Usando a definição. Então, a gente vai usar a definição para provar essa propriedade. A segunda propriedade é o limite da função identidade. Função identidade é f de z igual a z para todo z. Tá? Função identidade. Então, qualquer que seja o ponto z0, o limite de f de z quando z tende a z0 é o próprio z0. Tá? Então, quando a função é identidade, esse limite aqui é o próprio z0. Essa propriedade também é bastante intuitiva, mas ela precisa ser provada formalmente. Como é que a gente vai provar isso? Usando a definição. Não vai ser provada nesse vídeo, para ele não ficar muito longo, vai ser provada
nos vídeos seguintes. Então essa aqui vocês também precisam conhecer, essa que eu estou chamando aqui de L2, então L1, L2, L3, L, porque está se referindo aqui a limite, propriedade limite 1, limite 2, limite 3. Então a terceira propriedade, também é uma propriedade bastante conhecida aí já do cálculo. Se você tem o limite de uma função, a função f índice 1, z tendendo a z0, se esse limite aqui é um W1, e o limite de uma segunda função, f índice 2, tendendo ao mesmo ponto, então atenção para esse detalhe, ó, tendendo ao mesmo ponto z0, tá? A função muda, aqui é uma função f1, aqui é uma função f2, mas o limite é se aproximando do mesmo ponto. Então o limite da f1, z se aproximando desse ponto é o W1, e o limite da f2, z se aproximando do mesmo ponto é o W2. Então, com isso, o limite da soma existe e vai ser a soma dos limites. Então, isso aqui é o limite da f1 e esse aqui é o limite da f2, tá? Então, essa propriedade está dizendo isso, ó, o limite de uma soma é a soma dos limites. Então, W1 o limite da f1, W2 o limite da f2. Então, é já bastante familiar a propriedade dos cursos de cálculo, o limite de uma soma é a soma dos limites. Então, essa propriedade L3 vai ser provada também, vai ser provada usando a definição no vídeo posterior. Aqui ela foi anunciada para duas funções apenas, mas ela não se restringe a duas funções, então, de modo geral, se você tem n funções, o k variando de 1 até n, então f índice k, então são n funções, f1, f2, etc., até fn. Então, se n funções, o limite quando z tendendo ao mesmo ponto, o z, a única coisa que está fixa aqui é o limite, o ponto z0. Então, se esses limites todos existem e valem o correspondente aqui valor, wk, então o limite dessa soma é a soma dos limites. Então, é a regra generalizada para um número finito qualquer de funções. O limite de uma soma é a soma dos limites. O detalhe que vocês têm que estar atentos é que o limite aqui, o z se aproxima do mesmo ponto z0. Não pode mudar aqui, não pode fazer a f1 com z tendendo a um ponto e a f2 com z tendendo a outro ponto. Aí a regra não é isso não, é tendendo sempre ao mesmo ponto. O limite de uma soma é a soma dos limites, tá? Então essa daqui é provada por indução, a parte mais importante realmente é essa daqui que a gente prova usando a definição. Mais uma vez provado isso daqui, o caso n igual a 2, o caso n qualquer é um exercício de demonstração por indução finita tranquila, tá? A propriedade de limite 4, ela é parecida, só que agora envolvendo o produto. Se o limite f1 quando z tende a z0 é um W1, e limite f2 quando z tendendo ao mesmo ponto z0 é um W2, então o limite do produto, ó, aqui agora é o produto, limite do produto, o z tendendo ao mesmo ponto é o produto dos limites. Então é a regrinha agora do produto. Limite do produto é o produto dos limites. Só precisa saber que os limites existem e você está se aproximando aqui do mesmo ponto. Não pode mudar aqui o ponto que você está se aproximando. Então é a regra do limite de um produto. O limite de um produto, produto dos limites, tá? E aí também, de modo geral, ela não está restrita a duas funções, vocês podem pegar n funções quaisquer. Então, o limite f índice k, limite das funções f índice k, o z tendendo ao mesmo ponto z0, é um correspondente valor wk. Então, esses limites aqui você tem. Então, aqui o produto agora com n fatores, limite do produto, z tendendo ao mesmo ponto z0, produto dos limites. Então, é a regrinha do produto de limites. Limite de um produto, o produto dos limites. Então, essa aqui é para facilitar nossa vida na hora de calcular limites, para não estar usando a definição sempre. Então, essa L4 também vai ser provada usando a definição em outro vídeo. E essa parte aqui, mais uma vez, é um exercício de demonstração por indução finita. Tranquilo. Só para demonstrar essa L4, isso vai ficar mais claro quando eu fizer o vídeo da demonstração da L4. Então a gente vai precisar de um resultado, que eu estou chamando aqui lema para a propriedade L4, que na verdade é um caso particular, tá? Então se o limite da F1 quando z tende a Z0 é 0, e o limite da F2 quando z tende a Z0 é um certo W, então o limite do produto é 0. É caso particular dessa daqui quando isso daqui é 0, tá? Porque limite de um produto é o produto dos limites. Então, independente do valor que der aqui,
esse primeiro valor é zero, então esse produto vai ser zero. Então esse lema aqui, na verdade, é um caso particular do lema da propriedade L4, mas eu vou demonstrar isso aqui primeiramente usando a definição, isso vai ficar no vídeo mais para frente. Eu vou demonstrar primeiro esse lema, um caso particular, e aí depois eu provo a propriedade L4 usando esse lema, ok? A propriedade L5 segue, na verdade, um corolário direto da propriedade L4. Se eu tenho o limite de uma função quando z tende a ser zero igual a um valor w, então para cada n inteiro positivo, n1, 2, 3, etc., o limite da fz elevado a n é o limite elevado a n. Então esse aqui é o caso particular disso daqui, em que todas as funções são iguais, que é o produto de n fatores, vai ficar, na verdade, fz elevado a n. E isso aqui é tudo igual também, fica w elevado a n, tá? Então essa L5, na verdade, é um caso particular da L4, onde você pega todas as n funções iguais à mesma função, o limite também vai ser o mesmo valor. Então o limite da potência fz elevado a n é igual à potência do limite, tá? W elevado a n. A propriedade L6, que é na verdade um caso particular que é importante, por isso que eu estou dando destaque aqui, limite de funções polinomiais. Então se eu tenho uma função f de z, função polinomial, então o que é uma função polinomial? A gente viu aí nos vídeos para trás, é um polinômio, a variável do polinômio são agora números complexos, os coeficientes são números complexos também. Então se f de z é uma função polinomial, então para todos z0 pertencendo aos complexos, o limite da f de z é a f de z0, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é uma coisa interessante. Você disse que para calcular esse limite, basta pegar a função e trocar o argumento aqui, z por z0, tá? Então, percebam, então, aqui essa propriedade L6 agora, ela dá um jeito bem mais tranquilo da gente resolver esses problemas aqui, ó. Então, por exemplo, isso aqui é uma função polinomial. Então, eu fiz essa conta aqui usando a definição, provar que o limite aqui é esse número, tá? Mas se eu tiver aquela propriedade lá, L6, eu poderia simplesmente calcular f no W0. F no W0 não, f no Z0. Então, se eu substituir aqui a expressão, na expressão o Z, se eu substituir o Z por 2i, fizer a conta, vai dar esse valor, tá? Então, no caso de uma função polinomial, é exatamente a mesma coisa aqui, ó, uma função polinomial. Isso daqui. Então, isso aqui você substituir f por 3i, f menos 3i, então tem que dar essa conta aqui. Isso aqui também é uma função polinomial. Essas outras aqui já não são funções polinomiais, tá? Então, isso aqui pode ser calculado facilmente usando a propriedade L6, mas aqui está sendo pedido para calcular usando o limite, provar que o valor é isso aí usando a definição de limite. Então, a propriedade L6, ela facilita muito a nossa vida na hora de calcular limite envolvendo funções polinomiais, tá? Eu vou provar isso aqui também no vídeo posterior. Então, o que é que tem que ficar claro para vocês? Quando é uma função polinomial, o cálculo do limite é simplesmente pegar a variável z, substituir pelo ponto que você está se aproximando e fazer a conta. Aí você vai ter o valor do limite, tá? A propriedade L7, então se eu tenho agora também duas funções, f1z, z tendendo a z0, o limite w1. f2, z tendendo a z0, o limite w2. Esse limite W2 é diferente de zero, então isso aqui é um ponto importante, viu? Tem que estar atento a esse ponto aqui, ó. Esse limite aqui diferente de zero. Então, com essas condições, eu vou ter o quê? É o limite de um quociente. O limite do quociente é o quociente dos limites, então essa é a regrinha. Então eu estou fazendo aqui o quociente f1z dividido por f2z, o limite aqui se aproximando do mesmo ponto. Então esse limite desse quociente é o quociente dos limites. O que precisa ter? O W0 diferente de zero. Então, não pode nunca esse número que vai aparecer aqui embaixo, esse número do limite do denominador, ser igual a zero. Então, ele tem que ser diferente de zero. Então, aqui, ó,
é o limite da função que está no denominador, diferente de zero. Então, mas é a regrinha do quociente. F1, limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador aqui seja diferente de zero, tá? Então, essa propriedade aqui vai ser provada também, mas para ela eu já vou precisar de dois lemas, o lema 1 e um lema 2, mas na verdade esses dois lemas são casos particulares também do lema 7. Então, aqui é se vocês pegarem aqui o mesmo, só que fazendo W1 igual a zero, então vocês vão ver que esse lema 1 é um caso particular, tá? Porque aqui em cima vai dar zero. Então, o limite da F1 com z tendendo a z zero, esse limite é zero, e o da F2 igual a um número qualquer, desde que seja diferente de zero. Então, esse limite desse quociente é zero. Porque essa conta aqui agora, o W1 vai ser zero. Tá? Então, é um lema, mas na verdade é um caso particular, só que para facilitar a demonstração da propriedade L7, eu vou usar esse lema aqui, um caso particular. E na verdade, eu vou precisar também desse outro lema, se eu tenho, que também é um caso particular, né? Se eu tenho uma F1 tendendo aqui o limite para um valor W diferente de zero, então o limite de 1 sobre isso daqui é igual a isso aqui. Também é um caso particular disso daqui, ó, porque no caso a função que está no numerador é 1, a função constante 1. Tá? No caso aqui a função constante 1, no numerador. Aí só no denominador é que eu tenho um outro valor. Mas na verdade também é um caso particular do lema L7. Só que eu vou demonstrar o lema L7 usando esses dois casos particulares. Eu vou demonstrar esses dois casos particulares. Eu vou demonstrar esse daqui usando a definição de limite. Esse daqui é um argumento. Para usar a definição, eu vou usar aqui no lema 7. E aí depois eu volto para a demonstração da propriedade L7. Então tudo isso vai ficar claro no vídeo correspondente aí, talvez um ou dois vídeos mais para frente. Na propriedade L8, então limite de funções racionais. Então, só lembrando o que é uma função racional. Função racional é uma função quociente de duas funções polinomiais. Uma função é uma razão entre duas funções polinomiais, tá? Então, sejam F1 e F2 funções polinomiais, e a F2 no Z0 diferente de zero, então o limite de F1 sobre F2 é igual a F1 sobre F2, F1 no Z0 e F2 no Z0, tá? Desde que tenha essa condição. Então, essa propriedade L8, na verdade, ela é consequência da propriedade L7 e da propriedade L6, tá? Que a gente vai ver também mais para frente. E aí a gente calcula limite de funções racionais desse jeito, com o único detalhe que o que aparece aqui no limite, no denominador, tem que ser diferente de zero, ok? Então, por exemplo, essa propriedade, ela pode ajudar a calcular alguns desses limites aqui. Então, isso daqui é uma função polinomial, isso aqui é uma função polinomial, então isso daqui é uma função racional. Então, eu quero calcular esse limite aqui. Eu só tenho que ver se o limite da função que está no denominador é diferente de zero. Se eu tiver, então eu faço simplesmente a função que está em cima, substituindo z pelo valor do limite 1, e aqui também é a mesma coisa. Aí faço a conta, vai dar isso. Aqui é a mesma coisa. Esse limite aqui, esse numerador é uma função polinomial, aqui também é uma função polinomial. Então, esse aqui é uma função racional. Então, esse limite pode ser calculado substituindo direto z por i, desde que o que aparecer aqui embaixo, quando eu substituir por i, dê diferente de zero, tá? Aqui também, função polinomial, então isso aqui é uma função racional, só que aqui vocês vão perceber o que? Se você substituir aqui, vai dar zero, então você não pode usar a propriedade 8, porque a propriedade 8 pede que isso daqui seja diferente de zero, quando você substitui aqui o valor. Então, pede isso. Aí não é o caso. Então, como é que a gente faz isso usando a propriedade 8? Não pode ser feito usando a propriedade 8, tá? Aí, lembre-se que nesse exercício está sendo pedido para usar usando a definição. As propriedades vão ajudar, mas já é outro estágio. Então, voltando aqui. Então, essa é a propriedade 8. Propriedade 8, o limite de funções racionais. Qual é o detalhe importante? Verificar que o valor da função que está no denominador, no ponto que você se aproxima, tem que ser diferente de zero, ok? Então, essa é a propriedade 8, e aqui, finalmente, a propriedade 9,
Lembre-se que a gente falou aí no vídeo para trás que quando a gente tem uma função f de z, e a gente usa a forma algébrica do argumento da função, é o que foi feito aqui, ó. Estou escrevendo um número complexo na forma algébrica, x mais y. Então isso fornece duas funções aqui, duas funções de duas variáveis reais. Essa função é a parte real da função f, e essa função aqui é a parte imaginária da função f, tá? Então é como se está dizendo que estudar essa função complexa equivale a estudar essas duas funções reais. Aqui são funções de duas variáveis reais, as funções que vocês estudam no cálculo 2. Então o z0 também é um ponto que eu vou me aproximar, escrito aqui na forma algébrica. O w é o valor do limite, também escrito na forma algébrica. Então o limite da f de z quando z tende a z0 é o w0, se e somente se o limite de cada uma dessas funções aqui vale isso. Ou seja, essa função u, a parte real, ela vai se aproximar do valor o zero, que é a parte real do valor limite w. Então é esse valor aqui, ó, esse limite. E a função z, ela vai tender ao valor v0, a função v, ela vai tender ao valor v0, que é a parte real que aparece aqui, tá? Então é esse limite aqui. Então, a f, o limite da f, quando z tende a z0, vai dar o w0, se somente se valer esses dois limites simultaneamente, tá? Então aqui a gente pode dizer que estudar o limite dessa função de variável complexa equivale a estudar esses dois limites aqui, de variáveis reais, esse tipo de limite que vocês estudam no cálculo 3, funções de várias variáveis. Então essa é a propriedade L9, então é a última propriedade. Então existem outras propriedades, obviamente, mas essas são as mais importantes, mais frequentes, e que podem ajudar muito a gente na hora de calcular limites. Mas lembrando, essas propriedades elas são muito úteis para calcular limite, mas às vezes não tem como, não tem propriedade que ajude. Dependendo, pode ser uma situação bem diferente, uma situação nova, bem diferente, e que propriedade nenhuma dessas pode ajudar de forma direta. E quando isso não é possível, só tem a definição. Aí tem que ser usando a definição mesmo. Então a definição também, ela não perde a sua importância, obviamente, né? A definição, quando vocês consideram essas propriedades todas. Mas as propriedades na prática, a maioria dos exemplos que a gente trabalha, podem ser resolvidos usando essas propriedades, uma delas ou duas, ou às vezes até todas simultaneamente, ok? Então essas propriedades todas, são 9 propriedades, são muitas, eu vou demonstrá-las em vídeos, numa sequência de vídeos, talvez 2 ou talvez até 3 vídeos, para não ficarem muito longos. Nos próximos vídeos eu vou demonstrar cada uma delas, ok? Bom, e aí aqui a gente conclui, então só resumindo, então falando ainda sobre o limite de funções, ilustramos o cálculo de um limite, né, usando a definição. Então vocês devem ter percebido, tem um certo complicação você calcular limite usando a definição, mesmo para exemplos simples, né? Vimos a questão da unicidade, o limite é um ponto importante, saber que o limite ele não tem ambiguidades quando existe, né? Quando existiam ambiguidades com o limite é porque ele não existe, mas se o limite existir, ele é único, né? E aí vimos essas propriedades operacionais de limites aí, que vão ajudar a gente a calcular limites na prática, e elas vão ser demonstradas numa sequência de vídeos aí em seguida, 2 ou talvez até 3 vídeos, para demonstrar todas elas, para não ficar vídeo muito longo. E com alguns exemplos e exercícios que eu deixei para vocês, então é importante vocês tentarem resolver os exercícios, e no livro texto vocês vão encontrar mais exemplos e mais exercícios que vocês podem resolver, ou usando a definição de limite, ou usando essas propriedades de limite. Então complementem o que foi feito nesse vídeo aqui com o estudo do livro texto, capítulo correspondente aqui. Então vocês vão encontrar mais coisas lá, ok? Então com isso eu encerro o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!